O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Podemos sentar-nos. Meus caros irmãos e irmãs, nós iniciamos hoje a nossa caminhada do nosso tempo do Advento. Serão as 4 semanas em que nós refletimos sobre a forma com que o nosso coração se encontra ou como nós devemos nos preparar para a chegada do Filho de Deus que vem ao nosso encontro. Quando nós fazemos uma viagem, nós olhamos tudo aquilo que nós precisamos para o transcorrer da nossa jornada. Nós colocamos na mala daquilo que nós vamos precisar no transcorrer dessa nossa viagem. E hoje nós iniciamos uma viagem, nós iniciamos a viagem em direção a Belém. O que levamos a Belém? E de que forma nós nos comportamos para que nós possamos chegar até lá? E com quem nós nos encontraremos? Ou, melhor dizendo, de que forma nós estaremos para esse encontro com a luz que vem habitar no coração de cada um de nós. O tempo da vida é o tempo que Deus nos dá para que nós possamos irmos nos preparando para o grande encontro final que nós teremos com Deus. Mas na nossa caminhada terrena, nós vamos nos preparando em cada momento litúrgico que a Igreja vai nos oferecendo a essa nossa caminhada. Celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo é termos a consciência de quem nós encontraremos. É ter a consciência de quem nós receberemos ou de que forma nós receberemos essa presença de um Deus que nos vem ao nosso encontro. São Paulo diz no princípio do trecho da carta aos Romanos de hoje: Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é a hora de despertar. Agora a salvação está mais perto de nós. É o tempo de despertarmos e nos encontrarmos com o que é necessário no transcorrer da vida. É tempo de despertarmos e nos encontrarmos com o que é a nossa própria essência, o nosso ser. Um escritor chamado Rubem Alves, ele diz: Meu tempo tornou-se escasso para rebater títulos. Quero encontrar a minha essência. Porque muitas vezes estamos preocupados com o que é a exteriorização do nosso ser e da nossa vida. Mas nós nos esquecemos da interiorização. Nós esquecemos de nós mesmos. Nós esquecemos de nos encontrar com a profundidade do nosso ser e o que existe dentro de cada um de nós, que é a bondade de Deus, dentro da essência que existe a partir do momento que nós fomos batizados, porque existe um Deus em nós. Existe alguém dentro de nós que nos move, alguém que é através de nós quando nós resolvemos vivenciar a nossa espiritualidade no transcorrer da vida. Quando nós encontramos o grande tesouro da nossa vida. Nós vamos ao caminho de Belém. E ao caminho da casa do pão é necessário reconhecermos que o pão é a vida, que o pão é a graça, que o pão é a verdade que o Senhor oferece a cada um de nós através do seu Filho unigênito. Vivemos, como diz São Paulo, muitas vezes nas trevas do nosso ser. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamo-nos as armas da luz. Encontrar-se com a luz é encontrar-se com Deus. Shakespeare já dizia: só existe uma treva, que é a ignorância. E quando nós ignoramos
quem nós encontramos, quando nós ignoramos a necessidade com quem nós temos que nos encontrar, nós ignoramos a própria vida e o próprio ser do homem. Nós ignoramos o sentido para que e para qual fator nós somos criados, para que nós viemos a nossa passagem terrena, dentro de uma busca de uma maturidade espiritual. São João da Cruz dizia: a alma que busca a Deus e permanece em seus desejos e comodismos, busca-o de noite, e portanto não o encontrará. Mas quem o busca através das obras e exercícios da virtude, deixando de lado os seus gostos e prazeres, certamente o encontrará, porque procura-o de noite. E São Paulo nos diz: deixar-vos, despojemo-nos das trevas que, segundo ele, procede através daquilo que nós vamos vivendo dentro dos pecados da nossa vida, da desunião que muitas vezes nós vamos vivendo, da falta de misericórdia, da falta de caridade que muitas vezes nós revestimos a nossa história e o nosso próprio ser. Mas por que Deus, sendo tão bom, por que Deus, trazendo em si toda a sua graça e a sua bondade, quer com que nós possamos nos encontrar verdadeiramente com Ele? Santa Catarina de Sena fazia essa pergunta a Deus quando ela escreve: que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? Porque Deus nos reveste de uma dignidade tão grande. E diz ela: o amor inestimável pelo qual me enxergastes em vós mesmos, vossa criatura, e vos apaixonastes por ela. Pois foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar o vosso bem prazer. Porque Deus dá a cada um de nós, nosso bem eterno, porque Deus dá a cada um de nós a possibilidade de adentrarmos a esse mistério e degustarmos o que é realmente essencial em cada um de nós, a graça e o dom de Deus. Sem Ele nós estamos distante da graça, sem Ele nós estamos distante da benevolência do ser, sem Ele nós estamos distantes do que deve emergir de cada um de nós, que é a convivência fraterna e o amor fraterno no transcorrer da nossa vida. São Paulo diz na carta aos Coríntios: Deus disse, das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Porque nós reconhecemos a graça de Deus através da face de Cristo. Nós não podemos celebrar o Natal dentro da ignorância do nosso ser. Nós não poderemos celebrar o Natal dentro da escuridão que muitas vezes é presente no transcorrer da nossa vida, em nosso coração e em nossa alma, que nós vamos nos encontrar com a luz e devemos estar devidamente preparados para o encontro que nós faremos com Deus, o encontro da graça com que nós faremos com Deus no transcorrer desse tempo que Deus dá para cada um de nós. Cora Coralina dizia: todos estamos matriculados na escola da vida, onde o grande mestre é o tempo. Deus tem dado tempo a todos nós, e muito tempo para que nós possamos reconhecermos na nossa vida que é a Ele que nós devemos buscar, que deles nós viemos e a Ele nós retornaremos. Mas nós retornaremos a Deus na medida que a minha espiritualidade for um encontro verdadeiro com essa luz e com essa presença de Deus no transcorrer da nossa caminhada. Como diz São João na sua primeira carta: se andamos na luz, com Ele, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Cristo, de seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Como assim nos diz Isaías na primeira leitura de hoje: Ele transformará as espadas em arados, as lanças em foices, e não pegarão mais armas uns com os outros, porque Deus vem dar a cada um de nós o tempo de paz. Quando o Papa Bento XVI foi eleito, ele diz: simples servo da vinha do Senhor. Nada mais nós somos ou devemos ser que simples servos da vinha do Senhor. Mas nós nos transformamos em servos na medida em que nós deixamos verdadeiramente Deus habitar em cada um de nós, na medida em que nós nos deixamos guiar por Ele. Porque diz Isaías: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Não é na planície do ser que nós nos encontramos com Deus, é saindo do mundo que nós nos encontramos com Ele.
É saindo da nossa prepotência humana que nós nos encontramos com Deus. Como nos diz no Evangelho hoje Jesus, nós não sabemos o momento, nós sabemos apenas que um dia teremos um encontro. Mas como se dará o encontro, depende daquilo que nós vamos construindo no transcorrer da nossa vida. Nós já estamos provavelmente preparando as nossas árvores de Natal, né? Nós estamos tão preocupados que forma elas serão, a beleza ao qual se constituirão as nossas árvores de Natal, né? Ela nada mais, nada menos traz do que a superficialidade da vida humana. Porque, como dizia Santo Agostinho, se estás preocupado com os galhos, preocupa-te com a raiz e não terás que preocupar-te com os galhos. Porque muitas vezes estamos preocupados com a superficialidade da vida, né? É necessário que a árvore do nosso ser esteja pronta. É necessário que a árvore do nosso ser seja os frutos que Deus espera de cada um de nós. Mas ela só será uma árvore fortificada, uma árvore de graça, na medida em que eu estiver aberto, pronto a esse encontro com Deus. O encontro que se dará em Belém, daqui 4 semanas. Como eu estou? Como constitui-se a bagagem da minha viagem? O que tenho colocado dentro desse meu ser, que é o que eu levo diante de Deus e ofereço diante do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus